Olá, eu sou o pastor Adejardan Ramos. Nós vamos estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a supremacia das Escrituras. A lição de hoje, a lição de número 5, como ler as Escrituras. Nós já estudamos nesse trimestre sobre a autoridade da Bíblia, a inspiração, a inerrância. Vimos na aula anterior como a Bíblia está estruturada. Já então vimos a Bíblia como livro e a Bíblia como mensagem. Mas na lição de hoje nós vamos estudar sobre como ler as Escrituras. Como devemos ler a Bíblia? O texto ou a leitura bíblica em classe, Atos 8, 26 a 30. Ler a Bíblia é uma atividade que todo cristão faz. Certamente o faz. E aqueles que não o fazem estão sendo privados de um elemento importantíssimo para o desenvolvimento da vida cristã. A leitura, então, das Escrituras é um elemento fundamental para nós crescermos, desenvolvermos na nossa fé e a vida cristã. Então, ler a Bíblia é um dever que o cristão tem e é também um privilégio. Nós temos o privilégio de ter as Escrituras em nossa língua, em nosso vernáculo e poder lê-la. É um privilégio que todos nós temos. Hoje nós temos uma gama muito grande aí no mercado editorial de muitas Bíblias. Bíblias dos mais variados tipos, Bíblias de estudo, Bíblias de afinidade, em diferentes versões e estilos, enfim. Mas muitas pessoas não leem a Bíblia, não a estudam. A palavra de Deus deve, portanto, ser lida, e não somente lida, estudada, e não somente estudada, mas também praticada. É o que diz Tiago 1 e o versículo 22. Em primeiro lugar, a primeira parte do comentário da nossa lição nos diz no título: a Bíblia precisa ser interpretada. Quer queira ou quer não, todos nós somos intérpretes. Nós estamos constantemente interpretando. É daí que vem o termo, inclusive, exegese. A palavra exegese é um termo que vem da língua grega e ao pé da letra quer dizer tirar para fora, ou nos conduzir, ou nos guiar, né, para fora. Extrair, é o sentido então do termo. Extrair a intenção das palavras de um texto. Isso é exegese. Exegese, então, é você ler o texto e extrair o sentido daquele texto. É uma palavra, é um termo técnico. Quando nós falamos em exegese bíblica, nós estamos nos referindo à intenção, no sentido de interpretar ou extrair qual a intenção das palavras daquele texto bíblico, daquele texto especificamente que nós estamos interpretando. Isso, então, é exegese. Todos nós, de uma certa forma, nós somos intérpretes. Nós estamos constantemente interpretando. Paralelo, então, à exegese, um termo ligado à exegese, está o termo hermenêutica. O termo ou a palavra hermenêutica vem da língua grega. O termo, então, significa interpretar. A hermenêutica, então, bíblica podemos definir que ela é uma área, então, da teologia que trata sobre os princípios que regem a interpretação dos textos. A exegese descreve as etapas ou os passos que cabe dar em uma interpretação. Então, a hermenêutica traz os princípios que regem a interpretação e a exegese descreve, então, as etapas ou os passos que se deve dar em sua interpretação. Ou seja, podemos então sintetizar dizendo que a hermenêutica apresenta as regras e a exegese é a prática então dessas regras. Todos nós, quer queira ou quer não, nós somos intérpretes, nós somos hermeneutas, nós interpretamos no dia a dia, nós interpretamos o que as pessoas dizem, o que as pessoas falam, nós interpretamos as expressões faciais, nós interpretamos às vezes o que as pessoas querem dizer, né? O chamado não dito, nós interpretamos as entrelinhas, nós interpretamos através do visual, enfim,
nós estamos constantemente interpretando. Nós interpretamos leis, nós interpretamos mensagens que chegam através das mídias sociais. Nós estamos constantemente interpretando. Mas também nós somos, acima de tudo, intérprete das Escrituras, da Palavra de Deus. Quando nós lemos então as Escrituras, nós também agimos como intérpretes, como hermeneutas. Nós sabemos, e o comentarista comenta, que nós somos limitados. Nós somos limitados. Nós somos humanos. Pelo fato de nós sermos humanos, nós somos então limitados. Às vezes, nós já trazemos ideias prontas para a Bíblia. Nós já vamos para a Bíblia com uma ideia pré-concebida, já pronta, e vamos apenas para confirmar a nossa ideia nas Escrituras. Essa não deve ser a nossa atitude. Essa não deve ser a nossa atitude. Nós devemos ir para a Bíblia com a mente aberta e ver o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Nós já vimos a natureza das Escrituras, que ela é inspirada por Deus e a autoridade que ela tem, a inerrância, enfim, os atributos da Bíblia. Se a Bíblia é a palavra de Deus, é inerrante, é inspirada por Deus, eu tenho que ir para a Bíblia e ver o que ela tem a dizer. Acima dos meus pensamentos, das minhas ideias, está o que Deus diz. O que Deus diz revelado nas Escrituras é a verdade. Eu preciso então conhecer esta verdade. Então a minha atitude como intérprete deve ser a de descobrir, de perceber o que Deus quis dizer ali naquele texto, naquela mensagem, através do livro que Ele deixou para mim e para nós. Então, somos todos leitores e somos também intérpretes. Todos nós. E somos intérpretes das Escrituras. No terceiro tópico, o comentarista fala sobre a natureza das Escrituras. Nós já estudamos acerca disso, a natureza das Escrituras. Elas são inspiradas por Deus, são autoritativas, ela é inerrante, ela é infalível, enfim. Mas na interpretação das Escrituras, eu preciso interpretá-la também sob a orientação do Espírito Santo. O mesmo Espírito que inspirou os escritores vai me conduzir e vai nos conduzir no processo de interpretação e aplicação do texto bíblico. O Espírito inspirou os escritores, o Espírito me guia e nos guia na interpretação e na aplicação do texto. Logicamente, eu devo observar nessa interpretação as regras gramaticais. Eu devo observar o contexto histórico e o contexto literário em que esta escritura foi lavrada. Nós já vimos numa aula anterior que a Bíblia ela é inspirada por Deus, mas os escritores não agiram mecanicamente. Deus deixou as suas individualidades, a sua personalidade está ali impregnada no texto. Deus escreveu, Deus utilizou os escritores ou inspirou os escritores para escrever em linguagem humana. Portanto, cada um tem o seu estilo, a sua característica, a sua individualidade. A Bíblia, então, é um livro divino, mas o fato da Bíblia ser um livro divino não o faz ou deixa de ser um livro. Eu devo estudar a Bíblia, então, como um livro divino, a característica divina da Bíblia, mas devo estudar a Bíblia como um livro. A Bíblia é um livro, ela tem uma linguagem, ela tem uma gramática, ela tem um contexto histórico, ela tem um contexto literário, e eu devo considerar isso na interpretação, então, das Escrituras. Portanto, devo atentar sobre essas questões. Muitas pessoas, às vezes, desconsideram isso. Eu sei que na Bíblia nós temos figuras de linguagem. Existem coisas que eu devo interpretar literalmente, eu devo estar atento às características das figuras de linguagem, enfim, os pronomes, os verbos, os conectivos, especialmente nas epístolas, é fundamental para mim entender a ideia do autor, o fluxo da ideia do autor, especialmente nas epístolas. Bem, essa então é a primeira parte do nosso comentário.
a Bíblia precisa ser interpretada. Em segundo lugar, pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Nós somos pentecostais. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo, com evidência de línguas. Nós cremos na atualidade dos dons espirituais. Nós cremos que a igreja continua a ser revestida do poder do Espírito Santo, à semelhança do ato dos apóstolos, para dar continuidade à pregação do Evangelho no mundo. Nós, então, muitas vezes somos acusados de nos distanciarmos das Escrituras, quando isso não é verdade. Em primeiro lugar, nós reconhecemos a autoridade da Bíblia. Essa é uma das marcas do pentecostalismo. É o compromisso inegociável que o pentecostalismo tem com as Escrituras. A nossa história diz isto. Nós sabemos de muitas pessoas, e talvez você conhece alguém, que mesmo não sabendo ler, aprendeu a ler nas Escrituras. Outras pessoas de uma escolaridade fundamental ou mediana, mas que as Bíblias ficaram ou ficam gastas de lê-las. Isso sempre foi uma marca dos pentecostais. Amar as Escrituras, ler as Escrituras, reconhecer a autoridade das Escrituras. Algumas pessoas criticam o movimento pentecostal, dizendo que o movimento pentecostal é um movimento à procura de uma teologia. Nada mais longe da verdade. O movimento pentecostal é pautado nas Escrituras, na palavra de Deus. Nós a reconhecemos como divina, como inspirada, como autoritativa. Nós a reconhecemos como palavra de Deus. A Bíblia é suprema, a autoridade suprema das Escrituras, da palavra de Deus. Os seus princípios, os seus valores e os seus ensinos não podem ser relativizados. Nós então acatamos as doutrinas da Bíblia, nós aceitamos o sobrenatural da Bíblia, nós aceitamos e cremos também na literalidade dos milagres, os milagres que aconteceram registrados tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nós cremos na literalidade dos milagres e nós cremos, conforme eu disse agora há pouco, no batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, na atualidade do batismo com o Espírito Santo, com evidência de línguas, e também na atualidade dos dons espirituais. Em segundo lugar, outro pressuposto pentecostal para ler a Bíblia é a iluminação do Espírito Santo. Nós cremos que o Espírito Santo atua na vida do cristão, capacitando o cristão a discernir as verdades da palavra de Deus. Não basta estudar a Bíblia racionalmente. Logicamente, nós temos uma estrutura racional, mas não basta ler a Bíblia racionalmente. Nós temos que ter a iluminação do Espírito Santo para nós a compreendermos e aceitarmos então o que ela nos diz. Logicamente, o Espírito Santo, ele nos auxilia nessa tarefa. O Espírito Santo, ele vai nos iluminar. As verdades já estão ali, reveladas nas Escrituras. Ele vai iluminar estas verdades em nossa mente e trazê-las ao nosso coração, através da leitura da Bíblia, da vida de oração, de obediência e de santificação ao Senhor nosso Deus. Em terceiro lugar, o terceiro pressuposto pentecostal para ler a Bíblia é o valor da experiência. A Bíblia, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, disse o apóstolo Paulo, ela é útil para ensino, para repreensão, para correção. A Bíblia, então, ela tem um elemento prático. Nós vamos ver na lição da semana que vem a Bíblia como nosso guia. A Bíblia não é um livro meramente teórico, um livro distante da nossa realidade. Não obstante a Bíblia é um livro antigo, não obstante a Bíblia ter sido escrita há muito tempo atrás, ela é atualíssima e ela cabe em nossa sociedade. Ela, quando foi escrita antes da nossa sociedade industrializada. Hoje nós vivemos em uma sociedade industrializada, em uma sociedade com vários elementos que caracterizam a nossa sociedade como moderna, mas a Bíblia continua atualíssima. Então, a Bíblia, ela é altamente prática. Ela serve para nós, ela é um manual para a nossa vida.
Isso significa, então, que a Bíblia deve ser aplicada ao nosso viver diário. As verdades da Bíblia precisam ser vivenciadas. A verdade da santificação, da salvação, da comunhão com Cristo, da alegria e gozo do Espírito Santo, das virtudes cristãs como o amor, a humildade, a esperança na vinda do Senhor Jesus Cristo, são elementos essencialmente práticos. E também é prático a plenitude do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, com a evidência de línguas, dons espirituais, são altamente práticos. São práticos. E aí nós então lemos e interpretamos a Bíblia considerando o valor da experiência. Logicamente, a tradição tem o seu valor, mas a tradição não pode estar acima das Escrituras. As Escrituras estão acima da tradição da Igreja, dos cânones da Igreja. Embora a tradição tenha o seu valor, nós não estamos negando o valor da tradição, assim nós vemos na história da Igreja, mas nós estamos dizendo que quando há um conflito, ou quando há um momento de colocar um elemento em relação ao outro, a autoridade da Bíblia está acima da autoridade da tradição da Igreja. Somente a Bíblia é que pode autenticar a prática da Igreja. Então, como pentecostais, nós valorizamos a experiência. Nós temos como pressuposto o valor da experiência. Os milagres que acontecem, as línguas estranhas que acontecem, os dons espirituais que acontecem entre nós. Em terceiro lugar, regras básicas de interpretação da Bíblia. Em primeiro lugar, a Escritura é a sua própria intérprete. A Bíblia interpreta a Bíblia. Essa é uma regra fundamental das Escrituras. Foi isso que Jesus fez em Lucas 24, no caminho de Emaús. Começou por Moisés, passou pelos profetas, demonstrando assim que ele estava presente nas Escrituras do Antigo Testamento. Jesus, então, apresenta ali a chave hermenêutica, a Bíblia interpreta a Bíblia. Um texto bíblico deve ser interpretado à luz de outro texto bíblico. Um texto bíblico auxilia na compreensão de outro texto bíblico. Ou seja, nós temos que atentar para a coerência, a coesão então das Escrituras, né? A coerência, a coesão do texto bíblico. A Bíblia então é o seu melhor intérprete. Outros elementos que devemos considerar como regra de interpretação da Bíblia são os princípios de interpretação bíblica. Dentre esses princípios, nós temos os princípios gramaticais. Nós devemos considerar a gramática na interpretação da Bíblia. O verbo, o substantivo, enfim, os conectivos, os pronomes, tudo isso deve ser considerado. Os princípios gramaticais. Devemos considerar também os princípios históricos. A Bíblia não aconteceu num vácuo. A Bíblia aconteceu em um determinado momento da história. Em alguns momentos, o pano de fundo era o Império Egípcio. Em outro momento, era o Império Babilônico. Em outro momento, era o Império Assírio. Na época em que o profeta Isaías começou a profetizar, era o Império Assírio. No tempo de José do Egito, era o Egito. No tempo de Daniel, era a Babilônia. No tempo de Esther, era a Pérsia. No tempo do Novo Testamento, era o Império Romano e também das epístolas de Paulo e as epístolas gerais. Eu devo considerar, então, o pano de fundo. É o elemento histórico, é o princípio histórico de interpretação da Bíblia. E devo também considerar o princípio literário. Nós temos vários gêneros literários na Bíblia. Nós temos narrativa, nós temos poesia, nós temos profecia, nós temos epístolas, nós temos os evangelhos, nós temos a profecia no Novo Testamento, nós temos vários gêneros literários. Eu devo considerar isso também na interpretação do texto. Uma coisa é interpretar um salmo, outra é interpretar um livro de Reis, uma coisa é interpretar a primeira epístola de Pedro, outra coisa é interpretar um provérbio do Antigo Testamento. Eu devo considerar isto. Se eu não considerar o princípio literário,
eu vou incorrer em vários erros de interpretação. E se eu interpretar de forma indevida, certamente, consequentemente, eu farei também uma aplicação indevida. Eu devo considerar também as expressões alegóricas da Bíblia, a literalidade, as figuras de linguagem que estão presentes no texto bíblico. Eu devo atentar para isso. Eu devo também considerar a interpretação na questão relacionada ao contexto. Eu não posso pegar um texto fora de um contexto. Eu tenho que entender, sempre que eu ler um texto, em que contexto essas palavras foram ditas, foram escritas. Se eu pego uma epístola de Paulo, se eu pego um texto das palavras de Jesus ou do apóstolo Pedro, eu tenho que atentar em que circunstâncias Paulo disse isto. Por que o apóstolo Paulo disse isto? Para que eu possa então entender o contexto em que aquelas palavras foram ditas. Isso é muito importante. O descuido da interpretação do contexto pode levar a várias heresias. Grande parte das heresias estão relacionadas à má interpretação da Bíblia. E a má interpretação está relacionada, em muitos casos, a tirar textos do contexto. É isto que as seitas fazem. Malabarismos hermenêuticos e exegéticos na interpretação dos textos bíblicos leva então às heresias. E em último lugar, o perigo da hermenêutica pós-moderna. Nós estamos vendo hoje uma hermenêutica pós-moderna que está negando a inspiração verbal plenária da Bíblia, que está dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, que está negando a autoridade das Escrituras, criando um cano dentro do cano. A Bíblia, no cano, já está ali para nós, os livros inspirados por Deus. Pessoas empregando métodos subjetivos. Na Bíblia nós temos um sentido objetivo. Há muitas pessoas que vão interpretar a Bíblia e dizer: este livro ou esta mensagem diz isto para mim. Ora, nós temos que entender que a Bíblia tem uma mensagem objetiva. O que Paulo quis dizer quando ele escreveu certas palavras? Eu tenho que então buscar me aproximar o máximo possível para entender o que foi que o apóstolo Paulo disse e o que ele queria dizer. Eu não tenho mais Paulo, não tenho Pedro, não tenho Judas, mas eu tenho que entender que o sentido das Escrituras é objetivo. Há um sentido ali no texto. E eu tenho que procurar, eu tenho que estar no encalço desse sentido. Eu tenho que percorrer, eu tenho que buscar o sentido deste texto. É a interpretação objetiva. Logicamente, depois que eu compreender o sentido do texto, eu posso fazer aplicações ao texto. Mas o texto tem uma interpretação objetiva. Se a interpretação do texto não é objetiva e sim subjetiva, isso significa então que ele tem tantas interpretações quanto os leitores existem. Um leitor então vai dizer: esse texto quer dizer isto para mim. O outro vai dizer: esse texto quer dizer isto para mim. E assim nós temos várias interpretações do texto bíblico. A Bíblia tem apenas um sentido, e é esse sentido que eu devo buscá-la. É o que se chama de interpretação objetiva, ou a objetividade, então, das Escrituras. Então, os métodos subjetivos. Os métodos subjetivos são focados no leitor. Os métodos objetivos são focados no texto. Eu tenho que atentar a isso. A hermenêutica pós-moderna foca nos métodos subjetivos e eu devo focar nos métodos objetivos. Em relação ainda à leitura das Escrituras, eu quero complementar com mais alguns pontos. Como é que nós devemos ler a Bíblia? Ou estudar a Bíblia? Não basta ler, há uma diferença entre ler e estudar. Você não deve apenas ser um leitor da Bíblia, você deve ser um estudioso da Bíblia. Como é que devemos estudar a Bíblia? Primeiro, leia a Bíblia conhecendo o seu autor. O autor da Bíblia é o próprio Deus. Ele inspirou escritores humanos, mas o real autor da Bíblia é o próprio Deus. Então, leia conhecendo o seu autor. Adquira o hábito de ler a Bíblia todos os dias. Leia a Bíblia diariamente. Faça disso um hábito. Reserve um horário, um momento, um local para você, então, ler a Bíblia. E ler a Bíblia toda, estudar a Bíblia. Leia a Bíblia também e estude a Bíblia com a melhor atitude mental.
Não leia e não estude a Bíblia partindo do pressuposto que a Bíblia é semelhante a outros livros. A Bíblia é diferente de todos os demais livros. Leia e estude a Bíblia também devagar, em oração. Ore antes de ler a Bíblia, ore depois de ler a Bíblia. O salmista várias vezes orou: ensina-me, Senhor, desvenda as maravilhas da tua lei ou da tua palavra. Então leia devagar, leia meditando, leia refletindo, leia a Bíblia toda. Também leia e estude a Bíblia toda. Passe pelo Pentateuco, pelos livros históricos, poéticos, os profetas, os evangelhos, as epístolas, o Apocalipse. Leia a Bíblia toda. Você pode ter o seu material também, os comentários, os dicionários, mas primeiramente vá ao texto. Não vá primeiramente ver o que os dicionários disseram ou o que os comentários disseram. Primeiro você tem que ler o texto. Ler, você tem que ter a impressão sua do texto. E, se possível, leia o texto em voz alta. A leitura em voz alta é muito importante. É um método muito bom a leitura em voz alta. Qual a importância do método em voz alta na Bíblia? Primeiro, que você fixa mais na leitura. Segundo, que você vai trabalhando também com mais facilidade a questão relacionada à pontuação, à expressividade, à tonalidade. Você vai trabalhando a sua expressão oral, a sua dicção. Você vai ouvindo você ler. Isso tem um elemento fundamental. Também ajuda a fixar mais. E você vai trabalhando a oralidade. Você também, com a leitura em voz alta, você aprecia a beleza do estilo. O estilo tanto do escritor bíblico, o escritor canônico, como também da tradução. Quando você lê a Almeida corrigida, a Almeida atualizada, e você lê em voz alta, você vai percebendo o estilo clássico da Almeida corrigida, um estilo belo também da revista atualizada. Enfim, você aprecia a beleza das traduções da Bíblia Sagrada em vernáculo, em língua portuguesa. Então, adquira esse hábito. Faça também anotações. Tenha as suas anotações. Tem pessoas, às vezes, que não têm o hábito, então, de anotar. É importante que você anote, tenha o seu caderninho, alguma coisa, um elemento eletrônico, que você possa, então, fazer as suas devidas anotações. Logicamente, você precisa ser organizado nessas anotações, mas é importante que você, então, faça as suas devidas anotações do seu estudo, né? E seja organizado para que você possa tirar proveito disso. Também, se possível, leia diferentes versões. Em um ano, leia uma versão, em outro ano, leia outra versão. Isso é importante para você ir familiarizando com as diferentes versões que nós temos em língua portuguesa. Então, esta é a nossa lição de hoje. Como ler as Escrituras. Que Deus o abençoe. Que você possa se inscrever aqui e deixar o seu comentário. Como você tem recebido esse vídeo? É importante eu ter um retorno para ver como você está recebendo esse vídeo e esta mensagem. Compartilhe também nos grupos que você tem e nós agradecemos a você que tem nos acompanhado. Que Deus o abençoe, esteja diante da sua classe no próximo domingo, imbuído deste objetivo, ensinar, lecionar e conversar com seus alunos sobre como ler as Escrituras. Você tem ali potencial leitores da Bíblia Sagrada. Aqueles que não estão lendo, estimule-os a ler. Aqueles que já estão lendo, procure conhecer que método eles estão utilizando e de que forma eles estão aplicando o texto à sua vida diária. Que Deus o abençoe e até a nossa próxima lição.